Bom dia, pessoal. E hoje nós começamos aí segunda-feira já com mais dois atos normativos do INSS. Atualizações previdenciárias não param de chegar. Esse mês já tivemos, acredito que umas 5 atualizações, muitas portarias e hoje não é diferente. Foram mais duas, saíram duas importantes. Uma é mais coloquial, é um caso apenas de um acerto de uma ação civil pública que saiu da semana retrasada, que é sobre a inclusão do estrangeiro beneficiário do BPC Luas também para o beneficiário do auxílio inclusão. Para quem não conhece, o auxílio inclusão é uma espécie de manutenção da metade do BPC Loas para quem recebia o BPC Loas e passou a trabalhar e ganhar até 2 salários mínimos. Mais ou menos esse é o raciocínio. E foi incluído ele com a ACP, a portaria 1211. Vamos dar uma olhada nela aqui. Portaria 1211 altera a portaria da DIRBEI 149 de 2021 e aí vem a previsão de que aplicam-se ao requerente auxílio inclusão à pessoa por deficiente, tá? As ações civis públicas do BPC Loas em relação à avaliação de miserabilidade, bem como relativo à concessão do benefício previsto do LOAS ao estrangeiro em situação regular no país. Sobre a situação do estrangeiro regular no país, eu já tive até a oportunidade de me manifestar em alguns processos e a ideia é a seguinte: estrangeiro ele é equiparado aí ao brasileiro. Você vai lá na Constituição e lá tem mesmo assim, consideram-se, né, é direito dos brasileiros e dos estrangeiros residentes no país. A ideia é que os estrangeiros residentes no país regulares, eles têm direitos equiparados aí no artigo 5º da Constituição, mas tem que estar regularizado, tá bom, gente? E aí a gente pode ter que estudar um pouco sobre a questão das imigrações. Existe a lei da migração, sobre a forma como eles estão regulares no país. É, por exemplo, as pessoas, os venezuelanos, ou enfim, os colombianos que a gente vê muito aí nos sinais, muitos deles não estão regulares, então não têm direito. Existe como regularizar? Existe sim, várias formas, tá? Inclusive como é, perseguido político, tem várias formas aí que eles podem entrar aqui. O estrangeiro pode entrar como turista, pode entrar como estudante, pode entrar com vaga de trabalho, mas a ideia é regularizar isso na Polícia Federal. E aí você passa sim a poder ser detentor deste benefício. Mas nós vamos agora para a portaria mais instigante aqui, que é uma portaria. E aí eu vou explicar antes o porquê que essa portaria aqui ela é importante. É, nós temos uma norma procedimental no INSS, que é a Instrução Normativa 128. Então, quando a gente fala assim, normas procedimentais é, sobre, sobre os benefícios previdenciários em matérias de benefício. Essas normas procedimentais, ela tem uns livros, a instituição normativa tem uns livros. Quando você bota no Google lá e bota normas interativas, aparece portaria 990, 991, 992. E essas portarias, por exemplo, a 990 trata de cadastro e manutenção de dados do segurado. A 991 trata do direito, reconhecimento do direito. A 992 é revisão. A terceira é de processo administrativo, a quarta de acumulação, a quinta de acordo internacional. Enfim, aí você vai lá, 995 até a 999. Era só essas portarias, esses livros que chamava livro 1, livro 2, livro 3, o livro 1, 990, e aí em diante, até chegar ao livro 10, que é o 999, né? A portaria 999 diz bem. E aí foram incluídas essas duas últimas semanas, inclusive uma hoje, mais dois livros procedimentais. O primeiro, a portaria 1208, que ela está tratando do serviço social, e hoje essa nova portaria que a gente vai ver agora, essa portaria conjunta de bem, ela trata de procedimentos também de matéria de benefício, mas o interessante é que ela trata aqui, ó, de ações civis públicas. E o que ela faz aqui, na verdade? Olha o tanto de ACP de cumprimento que o INSS está revogando aqui para poder inseri-lo. Ele já está, na verdade, lá
já está lá na instrução normativa. E o que foi bom para a gente aqui com essa portaria aqui? Para mim também, que é estudante da matéria, foi muito interessante porque ele fez um compêndio de todas as ACPs por matéria aqui. Então ficou muito legal de estudar, que o anexo, ó, se for ver aqui, ó, ele está fazendo o cumprimento das ACPs aqui, livro 12, tá? É o livro 12. E saiu um 11, que é o 1208, e esse aqui, o livro 12, todos eles como se fosse uma espécie de anexo aí da Instrução Normativa 128. Ele define aqui o que é cada um aqui, o que é uma ACP vigente, transitada em julgado. A ideia é que tudo aqui é o cumprimento de ação civil pública. E aí, bem aqui tem os objetos. Muito legal porque ficou aqui, ó. ACPs sobre acumulação de benefícios. Aqui, por exemplo, é o caso da pensão mental velhice, pensão vitalícia do seringueiro ou dependente com o BPC, com benefício previdenciário, porque ela é acumulável, né? Isso já está, inclusive, na Constituição Normativa, está aqui o fundamento, tem os artigos, tá bom? E, inclusive, fala da aplicabilidade, como é que deve ser aplicado. E aqui, pro advogado, olha como é interessante aqui, essa ACP aqui. É bom para a gente saber os fundamentos. Já está lá na Constituição Normativa a forma como o advogado pode representar o seu cliente, seu constituinte analfabeto, né? E a ideia é deixar claro aqui que não se tem exigência de instrumento público para o advogado. Ó. Quando se é analfabeto, a regra é pedir documento, ou melhor, procuração pública. Tá? E aqui, neste caso específico, não. E como é que se comporta o procedimento com o advogado para representar o seu cliente analfabeto? E está aqui o termo na parte de aplicabilidade. Olha, se aplica a requerimentos e benefícios não cabendo a sua utilização de instrumentos de representação com o fim de recebimento de valores, tá? Então essa parte de saque de valores já é uma outra também, porque é uma outra relação jurídica, já é com o banco lá, né? E aqui precisa, provavelmente o banco exige para a procuração pública, essa parte aqui não é com o INSS. E os mandatos, as procurações, poderão ser formalizados por meio de instrumento particular ou outro documento, claro, explicando o que é outro documento, tá, gente? É um documento específico com a mesma natureza, tá? Delegando poderes. É firmado por terceiro, é o terceiro arrogo, né? Da pessoa interessada, arrogo, na presença de duas testemunhas que vão assinar em conjunto, tá? A despesa também se aplica em caso de representação decorrente de ACT, mantidos pela OAB com o INSS, quanto estas fizerem representar por meio do termo de representação. Isso aqui os colegas já sabem, são os acordos de cooperação técnica, também não preciso. Mas tem que pedir aquele termo de responsabilidade, tá? E esse aqui também. Termo de representação e autorização de acesso de informações previdenciárias, tá? E procuração particular. E assim vai. A gente tem aqui também vários outros casos, ó, aposentadoria híbrida, interessante, atividade especial, e aí o compêndio tá todo feito, isso aqui foi revogada, tá todo feito aqui, ó, auxílio reclusão, que a gente possa estudar aqui por matéria, olha isso aqui sobre BPC Loas, tá? Muito interessante aqui, tá bom, gente? A gente vai estudar um a um aqui, mas lembrando que isso aqui tá tudo já normatizado na IN, tá? Alguns casos que não estão aqui, tem alguns casos que não estão, esse aqui, por exemplo, não tem aqui, ó, a referência à instrução normativa. Então, se não tiver aqui, com a revogação da portaria cumprindo, provavelmente o INSS vai substituir esse cumprimento de uma outra forma. Mas, se for a CP vigente, como esses casos aqui, todos eles têm que ser dado cumprimento. Tá bom, gente? Talvez não esteja porque esteja suspensa, né? Eu não reparei aqui, mas isso aqui, por exemplo, está suspensa, por isso não tem aqui a, a normativa. Tá bom? E ficamos hoje com essas atualizações previdenciárias aí. Nós vamos fazer, no final do mês, estamos gravando, ou melhor, lançando todas as atualizações do mês, tá bom? Com a aula explicadinha de tudo, ela de todos os detalhes, tá bom? Um forte abraço e até a próxima. Valeu.